Nós somos de Belo Horizonte, agradecemos aí a presença de vocês, que nos foi pedido explorar esse tema, né? A doutrina espírita, o Consolador prometido. Essa ideia do Consolador prometido é bem explorada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, né? E aqui nós vamos trazer uma visão um pouco mais ampla da forma como a gente entende esse tema, não é? Então vamos começar a falar de Jesus. Jesus à luz da doutrina espírita. Nós entendemos que vale a pena explorar um pouco, que Jesus não é o Deus absoluto, ele é co-criador em plano maior. Evolução em dois mundos. O André Luiz fala que Jesus é co-criador em plano maior. Quer dizer, o Deus absoluto não é uma pessoa, né? Jesus foi uma personificação de um Cristo de Deus, que é um espírito criado simples e ignorante, como qualquer um de nós, mas evoluiu ao longo dos evos até chegar ao patamar de Cristo, espírito puro, né? Espírito hiperevoluído, com a maior evolução que a gente poderia conceber. Aquele que teve a melhor representação de Deus para nós. O Carlos Torres Pastorino, ele fala que se Deus é um sol, nós todos somos espelhos. Nós estamos tentando refletir o sol. Só que a gente olha, vou olhar para o seu espelho, eu bato o olho ali, eu vejo um sol assim, meio embaçado, cheio de mancha, né? Não está um sol puro, mas no espelho de Jesus, quem bateu o olho lá naquele reflexo, viu o sol na sua grandeza, que era o próprio Deus se manifestando. Por isso a confusão de religiões, né, como o catolicismo, que entendem que Jesus e Deus são a mesma pessoa, apenas em manifestações distintas, né? No Espiritismo, não. No Espiritismo, é um Cristo, um espírito evoluído, a quem Deus deu a missão de governar, de construir e governar o planeta Terra. Esse foi o único Cristo que nós tivemos contato, pelo menos que a gente sabe, né? Com essa missão. Então, Jesus, como pessoa, é o médium de Deus e governador espiritual da Terra. E aqui nós encontramos essa famosa perguntinha com a menor resposta que tem lá no Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O guia faz o quê? Indica o caminho. Guia faz isso, ele orienta o caminho. E o modelo? O modelo é aquele que a gente observa para fazer igual, não é? Então a pergunta foi muito bem construída pelo Kardec. A resposta foi dos espíritos superiores que estavam assessorando o Kardec, Jesus. Mas o Kardec fazia esse comentário aqui, ó. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Então é por isso, é um modelo. Então devemos nos espelhar no modelo de conduta de Jesus. Esta é a proposta. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, espírito divino o animava. Qual era o espírito divino? Cristo. Era um espírito do nível Cristo. Cristo significa ungido. É um simbolismo, né? Ungido, que costumava se ungir para santificar, né, as pessoas. Então o Cristo é o ungido. O Pastorino traduz como o que é permeado de divindade. Esse é o nosso Cristo. Então Jesus, ora era o homem Jesus, né? Quando Jesus chegava e falava assim: Pedro, me passa um pedaço de pão aí. Era Jesus ou era o Cristo que estava falando? Jesus, né? O ser humano. Mas quando ele falava assim: vós sois a luz do mundo, ou alguma outra frase transcendente, né, que ele usava, aí era o Cristo falando, né? Então, na Terra, Jesus, segundo a revelação do Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, esse Cristo esteve na nossa região
2 vezes esse Cristo. A primeira para criar as bases da construção da Terra. Então, esse Cristo, ele teve aqui na região do espaço para construir o planeta Terra. E ele usou o quê? Um pó de pelim-pim-pim, fez assim, puf, a Terra estava pronta, foi isso? Não, né? Levou lá eternidades para o próprio sistema, a natureza, desenvolver o planeta. Quando a gente ouve hoje os estudos, né, científicos sobre a Terra, é impressionante o que é isso aqui. Tem um texto que eu li, sei lá, 15, 20 anos atrás, não lembro. Eu acho que é tipo assim, 10 razões para um cientista acreditar em Deus. É um negócio assim. Aí ele vai mostrando o que é o planeta Terra, que se a gente tivesse uma atmosfera um pouco maior ou um pouco menor, dava tudo errado. Tudo errado. Ele vai mostrando vários fatores que tem no nosso planeta que é assim, feito sob medida para a gente ter esse tipo de vida que a gente tem na Terra, né? Com estações, Nós temos uma lua que não gira, ela é uma espécie de pêndulo que fica ali atraindo marés, fazendo um monte de coisa que influencia na Terra. Até para cortar cabelo o pessoal usa a lua, não é? Lua cheia. E a segunda vez que esse Espírito esteve na Terra foi quando ele encarnou como Jesus. E qual foi o objetivo da encarnação de Jesus? Acelerar a evolução da humanidade. Então, para o Espiritismo, a nossa doutrina é evolucionista. O espírito humano está aqui para evoluir. Nosso destino não é dormir pela eternidade, esperar o juízo final, nem é ir para céu, inferno ou purgatório e ficar lá a eternidade também, não. É evolução em 2 mundos. Evolui aqui, desencarnou, evolui lá. A caminho da luz. Os próprios títulos dos livros vão mostrando essa dinâmica do nosso espírito, o próprio fundamento da reencarnação está nos dizendo a respeito disso. Agora vamos ver aí no Evangelho segundo o Espiritismo o que se fala a respeito de Jesus lá. Primeiro, citando aquele trecho do Sermão do Monte, quando ele fala, não vim destruir a lei. Por que Jesus falou isso? Não vim destruir a lei. Que lei que era essa? Lei mosaica, exatamente. Era uma lei com base em escrituras, ele estava num ambiente religioso muito rigoroso, muito dogmático, né, muito radical. Então ele começou a explicar, eu não vim destruir a lei, eu vim vim cumpri-la, desenvolvê-la, ou seja, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, que Jesus não pôde falar tudo para todo mundo. Como é que o espírito dessa evolução vai chegar aqui, dar uma aula e sair todo mundo entendendo tudo? É difícil, ele tem que baixar o nível, não é? E outra técnica que ele usou, em vez dele falar tudo para o povão, ele escolheu um grupo de 12, né? Juntou 12 para poder passar o ensino ali, para ficar mais fácil guardar, memorizar e disseminar. Para o povão, Sermão da Montanha. Quantas pessoas estavam no Sermão da Montanha? 5.000, no nossa turma anterior falaram 500. Vamos dizer que é 5.000, vamos lá nos 5.000, tá bom. 5.000 pessoas ouvindo o sermão do monte que Jesus coloca os principais ensinamentos dele ali, assim. O Gandhi, Mahatma Gandhi, aquele líder indiano que não era cristão, a religião dele era outra, ele falou que esse trecho do Evangelho era aquele que, se nós seguíssemos exatamente o que estava escrito ali, a gente ia alcançar o máximo da evolução do espírito humano, se a gente conseguir fazer tudo que está no Sermão do Monte. Aí tinha 5.000 lá, aí Jesus falou para 5.000. Os 5.000 prestaram atenção? O que vocês acham? Não, ela levantou o dedão ali de jeito nenhum. Natural, claro que não. Dos que prestaram atenção, quantos conseguiram memorizar os ensinos? Dos que conseguiram memorizar, quantos entenderam o que ele estava falando? O que era aquilo? E dos que entenderam, quantos praticaram realmente, trouxeram para si? Por isso que Jesus depois partiu para as parábolas, né? Ele começou a ensinar por parábola, para facilitar, memorizar,
raciocinar em cima e tal. Então, essa doutrina do Cristo, a gente encontra nela os princípios dos deveres para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, né? Qual o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro mandamento, e eis o segundo, que é semelhante, igual a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, ou seja, não cumpro os meus deveres, não tento melhorar, eu vou conseguir amar o próximo de fato? Pouco provável, vai ser imperfeito. E aí nem se fala em relação a Deus. Então as religiões dogmáticas, o amor a Deus é fazer jejum, é rezar não sei o quê, é fazer tal sacrifício. Para nós espíritas, o amor a Deus a gente encontra através do semelhante. Você tem que trabalhar você com o semelhante. E aí você tem que se trabalhar primeiro. Aí que você prova amor a Deus. Então Jesus vem ensinar: a verdadeira vida não transcorre na terra, ela é vivida no reino dos céus. Mas isso aqui, essa expressão reino dos céus, ela não quer dizer um lugar externo. O que é o reino dos céus? É o nosso eu no futuro evoluído. Isso é que é alcançar o reino dos céus. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Então o reino dos céus não é nuvenzinha, anjinho, lugar lá de delícias. Não. É o trabalho íntimo. Então os filhos do reino, quando Jesus falava assim, são aqueles de nós que estamos tentando evoluir. É isso que é o reino dos céus. Então Jesus não disse tudo. Em relação a muitos pontos, ele não explicou tudo, ele apenas deixou o germe das verdades, né? Muitas palavras com sentido oculto, e precisava realmente de novas ideias, novos conhecimentos. Bom, vamos dar um salto agora, porque Jesus chegou num ponto que ele começou a prever a própria morte. Não sei se vocês se lembram disso. Olha aqui, ó. O Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, no 16 já está anotado. Ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E esse ressuscitar vai ter um sentido diferente do que a gente está pensando aqui, que nós vamos falar lá no final. E a mesma coisa aqui, a promessa de voltar, né? Aqui, ó. Também no meio dos evangelhos. Então essa predição, o Jesus, homem, avisando, ó, eu vou ter que ir embora. Então nós até fizemos uma brincadeira aqui com a outra turma, né? Vamos supor que você é Jesus. Pode ser? Ele é Jesus. Jesus está coçando a cabeça ali, ó. Não é o Cristo, não, é Jesus mesmo. Aí nós estamos acostumados com ele, convivendo com ele, ouvindo as coisas maravilhosas que ele ensina, os feitos, né? Aí a gente acostuma com aquilo, aquele amor, aquela amizade. De repente ele fala que vai ter que ir embora, vai ter que morrer. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar tristes, inseguros, não é isso? Aí vamos guardar isso, que nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, tem doutrinas cristãs que propõem e divulgam o futuro retorno de Jesus ao plano físico terreno, conhecido como parousia, é o retorno de Jesus fisicamente. Naturalmente se apoiam nas escrituras sagradas, quer dizer, é aquela leitura do Evangelho que tem uma interpretação literal e dogmática. E as pessoas acham que aquilo vai acontecer mesmo, mas tem um sentido simbólico que não está sendo avaliado. Então, os evangelhos encontramos então essas narrativas que falam da segunda vinda de Jesus em glória para julgar e separar os bons dos maus no juízo final. Essa ideia do juízo final, né? Que vai separar. Qual é a parábola que fala da separação? O joio e o trigo. O joio simbolizando o mal e o trigo simbolizando o bem. Essa ideia, né, de Jesus no final, julgando, você foi boa, você foi ruim, você separa.
Isso parece meio infantil, não é? É preferível a gente entender que há uma lei que rege esse destino nosso. Que lei que é essa? Lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Essa lei já está em nós. À medida que a gente vai fazendo, pensando, as nossas imperfeições vão ficando evidentes, nós já vamos, nosso lugarzinho já vai ficando reservado em função das nossas próprias atitudes e pensamentos. Só que não é olho por olho, dente por dente. Nós não vamos receber de volta o mal que a gente tiver feito e pronto. Não. Nós vamos sofrer o efeito da amenização, da amortização com o tempo, porque eu vou mudando. A época que eu cometi uma falta, um crime, chega lá na frente, eu já sou outra pessoa, eu já aprendi, eu já mudei. Então vem uma coisa adaptada, né? Esse julgamento vai fazer parte dessa nossa recompensa, mas não vai ter uma pessoa fazendo isso. É um mecanismo automático de acordo com essa lei nossa de causa e efeito, ação e reação, que vai apontar para nós o que a gente vai herdar, né? Então, os primeiros cristãos, eles acreditavam que Jesus ia voltar. Paulo acreditava que Jesus ia voltar durante a própria existência dele, aqui, como está escrito aqui na carta aos Tessalonicenses, né? Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Isso pegou muita religião, pega em cima disso aí, né? No dogmatismo, né? Muitas religiões se aferram nesse tipo de pensamento, entendem isso literalmente. Jesus descendo fisicamente num carro, fazendo barulho, e fala aqui dos ares, tocando trombeta. Isso é um simbolismo, gente. Isso é um simbolismo, não é? Na verdade, a coisa vai ser feita por um outro processo. Nós vamos ver qual é o processo que trouxe Jesus de volta. Então, Jesus prometeu que ele regressaria. Aí nós vamos entrar em João 14. Olha ali, última ceia, tá? Eu vou pular esse slide e vou para esse aqui para explicar primeiro a última ceia. O que aconteceu na última ceia? Jesus sabia que ia ter que partir, não é isso? Que ele ia ser morto, etc, etc. Ele selecionou 12 para ser os mais próximos a ele, para ele passar os ensinos de uma maneira mais fácil. Então ele propôs uma última refeição com eles para deixar as últimas instruções. Esse foi o objetivo da última ceia. Deixar as últimas instruções para os meus queridos amigos. Então mandou preparar a ceia, né? Está aí a motivação, deixar as instruções, mandou fazer o preparativo, o lugar, etc, etc. E aí o que acontece? Na hora dos discípulos irem para esse lugar, eles já começaram a brigar pelos primeiros lugares, né? Mostrando mesmo que não tinha entendido ainda muito bem a mensagem de Jesus, né? Já teve a disputa, a competição pelos primeiros lugares. E são as lições da última ceia. Depois teve isso aqui, ó. Em seguida dessa competição, Jesus falou, então peraí. Foi lá lavar o pé de um, lavar o pé de outro. Lição da humildade. Mostrando, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o último. Mostrando o caminho inverso para essa conquista. Depois vem a revelação do plano de Judas, né? Judas levanta para ir embora e se revela. A bênção do pão e do vinho na hora do alimento, que o catolicismo transformou em sacramento. É obrigado, Jesus mandou fazer, mandou repetir, mas o sentido não é esse. É o sentido da transubstanciação, é o sentido de que todo alimento, aliás, como qualquer coisa, você tem a força crística, cósmica, em toda a matéria do universo. Tem essa força crística. Então, quando a gente vai se alimentar com pão, ali tem uma força crística também. Então, Jesus lembrou, né, nos pediu para a gente sintonizar com isso, com essa força maravilhosa do alimento material na hora que a gente estiver se alimentando ali. Então não foi um pedido, vocês vão lá, criam igreja,
repete isso aqui, faz em meu nome. O sentido não era esse. Mas interpretaram assim, nós respeitamos. Ninguém aqui está debochando, nós respeitamos. Porque para as pessoas que frequentam esses templos, católico, evangélico, tem as suas necessidades, é cada um de acordo com o seu nível, né, de evolução, de entendimento. Então não existe um desrespeito nem um deboche. Existe, aqui no Espiritismo nós temos esclarecimento, isso tem que ter, né? Então, passado o período da bênção do pão e do vinho, e aí veio na hora do lava-pés o Pedro, né? Achou ruim. Falou que não queria deixar Jesus lavar o pé dele. Aí Jesus vai lá e puxa a orelha dele, né? Advertência a Pedro. Está lá também, é um outro ensino, né? Mostrando que ele tinha que aceitar o gesto de Jesus, senão ele não estaria cooperando com ele passar o ensinamento. E aí vem o sermão do cenáculo. Pouca gente sabe disso, que tem um sermão imenso de Jesus na última ceia, chamado Sermão do Cenáculo, que é justamente, cenáculo era o ambiente onde eles estavam se alimentando, né? Costuma se chamar de cenáculo. Então ele se encontra todo no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, 33 a 38, que são os últimos versículos do 13, e pegando o 14, 15, 16 e 17, inteiros. Tudo isso é o sermão do cenáculo de João. Então, olha o que ele fala aqui no 13:33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, quer dizer, já estou para partir. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou digo também agora. Igual eu falei para os judeus, para onde eu vou vocês não podem ir. Por que não, hein? Diferença evolutiva. O lugar que ele tem direito aí, né? Dá mais como governador espiritual da terra, como Cristo de Deus, ele ia para uma região que nós não fazemos a menor ideia. Bom, então nesse sermão tem muita coisa aqui que a gente já conhece, ó. O novo mandamento, não se turbe o vosso coração, tem lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está tudo nesse sermão. Há muitas moradas na casa do Pai, está no sermão do cenáculo. O Consolador prometido, que nós ainda vamos falar, está lá no sermão do cenáculo. Eu sou o caminho, eu sou a videira. Jesus falou 7, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira, vós sois os ramos, e os outros dois eu não lembro, e eu tenho que mostrar a minha imperfeição. Tá bom? Vamos lá, mas ele falou 7 vezes o eu sou. O ódio do mundo, o que é mundo, gente? Mundo são as pessoas quando estão se envolvendo em pensamento, em ação com a matéria e com as paixões. Isso que é o mundo. Então, o ódio do mundo, porque as pessoas, Jesus, ele de uma certa forma, ele representava algo que para os interesses de poder, interesse materialista, ninguém queria saber disso. Humildade? Que é isso? Tratar gente doente? Tá louco. Então, o mundo queria destruir ele. É isso mesmo. O mundo implica esse grupo de pensamento humano, essas pessoas, né? Aí vem lá as 3 provas do Espírito, não vamos entrar em detalhe, porque são ensinamentos longos isso aqui. O anúncio do breve retorno, a gente vai falar um pouco. E esse capítulo 17 é sensacional. A oração pela unificação com o Pai. É um capítulo, é uma oração inteira no capítulo 17. Aí, vamos voltar lá no ponto que eu pulei, porque aqui nós estamos no 14, ó, onde ele fala do regresso na lição, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Claro que eles acharam que Jesus ia voltar fisicamente, mas não era isso que ele estava falando. E nós vamos ver mais na frente que ele explica melhor que não era isso, não seria isso. Então ele fala, primeiro, para a gente confiar, para a gente
não se deixar levar por angústia, porque ele ia embora, né? Para a gente ficar tranquilo. Credes em Deus, credes em mim. Ele era o representante de Deus. Então a crença é uma só. Na casa do meu pai há muitas moradas, e nós entendemos isso perfeitamente no Espiritismo. O campo evolutivo, cada um de nós vai ter acesso a um certo patamar, a um certo nível de, vamos dizer assim, de sintonia com outros espíritos, vamos receber lá o que for justo para nós, né? São as muitas moradas. E ele fala, vou preparar-vos o lugar. Como? Ele está preparando, dando um ensino, para a gente se preparar para o lugar. Não é que ele vai lá arrumar quarto, sala, né? Vai lá em nosso lar, vou arrumar uma suíte para você, vem cá aqui, ó. Não é isso. Essa preparação é ele preparando o nosso coração para alcançar o destino. Virei outra vez e vos tomarei para mim. Aí nós vamos entender o que é essa volta, né? Então, ainda no capítulo 14, vem a promessa do retorno, novamente. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei, ele vos dará outro consolador. Consolador além dele próprio, né? Para que fique convosco para sempre. Então não é alguém, concordam? Se vem um consolador para ficar para sempre, é um ensino, é um ensinamento que vai ficar para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco, estará em vós. Porque a lei, ela vem escrita na consciência. A partir do momento que a gente vai sintonizando com o que é do Espírito, e por isso nós estamos aqui, não lá no baile de carnaval agora, né? Nós estamos aqui. Então nós estamos nessa sintonia. Ele simbolizou na fala dele o Espírito de verdade, que realmente é um Espírito que se identificou assim, ditou para o Kardec depois algumas coisas, né? Mas o Espírito de verdade, quer dizer, é um conhecimento que o mundo não vai compreender agora. As pessoas desligadas do que é espiritual não iriam entender. E mesmo hoje não entendem, né? Porque até as que têm esse apelo religioso das religiões dogmáticas, eu acho às vezes até mais complicado, porque elas ficam escravas de certo conhecimento lá e não abrem mão deles de jeito nenhum. Por exemplo, como é que é na igreja protestante, no Evangelho? Morreu, vai acontecer o quê? Dormir, esperar o juízo final, é o dia que Jesus vai despertar todo mundo. O que foi novidade para mim, que eu não sabia, é que nós não podemos rezar pelas pessoas que já morreram. Eu não sabia disso. Eu falei isso mesmo. Ué, falei assim. Sabe qual é a explicação? Para não acordá-las, para não despertá-las, porque elas estão dormindo. Então eles levam isso a ferro e a fogo. E eu não sabia disso. Então é um entendimento diferente demais do nosso, mas que nos dá como responsabilidade, primeiro, não fazermos qualquer tipo de deboche. Sempre que a gente for consultado, a gente responde com educação as coisas do Espiritismo, contanto que a gente não leve na base da disputa, queda de braço. Então aqui, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Olha só, o mundo não me verá, que aliás o mundo não estava vendo, nunca está vendo. O mundo é quem está no materialismo, né? E na paixão exagerada. Quem vive isso não quer saber de nada religioso, espiritual. Ou como é que lida com a religião? Quer a religião de fora para dentro. Quer ir lá buscar uma coisa para ter uma cura, uma melhora. Então vai no templo, come alguma coisa, bebe uma água, faz não sei o quê, mas não está lutando pela própria transformação. No capítulo 14, versículo 16, cita que vai vir outro Consolador enviado por Deus para que fique sempre com a humanidade. Então não é físico. Se ele vem, é porque é alguma coisa que mudou meu pensamento, tocou meu coração. Ele vem e fica em definitivo. Sobre essa citação do capítulo 14, 16, que é isso que nós lemos aqui, ó, rogarei ao Pai, dará outro Consolador, o Divaldo Pereira Franco
comentou assim, ó: nós acreditamos que a promessa do Consolador, que está em João 14,16, foi personificada pela volta dos Espíritos a partir dessa avalanche de mensagens que constituem hoje o Espiritismo. Então, o Divaldo, para ele viu nessa presença espiritual com o advento do Espiritismo, ele veio nisso o Consolador prometido, e veio reforçar os ensinamentos, a mensagem, as promessas de Jesus. A volta do Cristo não é o retorno de Jesus corporificado, é o seu pensamento que volta mediante as lições do bem, da solidariedade, construindo um mundo melhor. Desse modo, acredito que o Cristo já voltou. É isso aí, é o pensamento, né? Aí Jesus também faz uma promessa de alegria, também ainda no Sermão do Cenáculo, lá no 16. Olha lá: um pouco de tempo já não me vereis, mais um pouco de tempo e me vereis. Eu vou mostrar uma alternativa para essa tradução que é diferente. Um pouco de tempo já não me vereis, um pouco mais de tempo e me vereis. Olha como que o Pastorino traduz. E o Pastorino, ele pega o original do grego. Ele é aquele cara que sabia grego profundamente. Então ele discute o evangelho, ele vai lá no original grego sem ter a distorção da tradução para o latim, os copistas, não. Ele vai lá e pumba. Aí ele traduz assim, ó: um pouco já não me contemplareis, de novo um pouco e me percebereis. Olha a diferença. Surgem dois verbos para indicar: ora a visão com os olhos físicos, contemplar, ora a intuição, perceber. Eu vou sair do planeta, então fisicamente vocês não vão conseguir me contemplar, vocês não vão me ver, mas vocês vão me perceber através do comportamento das outras pessoas com as lições que eu deixei. Vai ser uma forma de perceber a presença do Cristo. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo é quem não tem interesse espiritual nenhum, só tem interesse material. Poder, glória. Qual pessoa que não estuda o cristianismo, que não tem essa noção de espiritualidade, que aceita que ser humilde é alcançar o topo? É o topo da escala espiritual, é a humildade máxima, porque é assim. O mundo se alegrará, vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Porque à medida que a gente vai aprendendo o cristianismo, entendendo a mensagem real, não é decorar a Bíblia, essa que é a diferença. Ninguém aqui precisa saber um versículo de cor, não precisa saber uma passagem de cor. Faça isso se gostar de fazer. O que a gente precisa é entender a mensagem, se alinhar com ela e vivenciar a mensagem. Isso é que é o importante. Aí ele dá aqui, porque essa tristeza inicial é porque a insegurança da ausência de Jesus, né? O afastamento dele. Ele faz uma analogia com a mulher que está para dar à luz. A mulher está para dar à luz e entristece-se porque sua hora chegou, né? A hora de dar à luz, sabe que vai passar por incômodo, insegurança e tal. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra do sofrimento. Aí vem uma coisa tão boa para ela que ela nem lembra mais. Quão difícil foi, né? Pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Isso é palavras de Jesus. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo e vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Aí essa é a promessa de retorno de Jesus. Então não tem volta física de Jesus. Então vamos ver alguns equívocos interpretativos. Muito provavelmente os primeiros cristãos só adotaram o cristianismo como religião porque acreditavam que Jesus tinha ressuscitado dos mortos e que ele ia voltar em breve. Achavam que o mundo ia acabar e que precisava aderir a Jesus para serem salvos. É evidente que algumas pessoas praticavam seus ensinamentos, né? Mas já havia discussões sobre a maneira mais correta de seguir o ensino de Jesus. Essas questões, como ocorre até hoje, ficavam restritas a uma elite intelectual.
Bom, a grande massa se converteu ao cristianismo porque encontrou nele um meio de salvação desse mundo de dificuldades. Então, realmente, abriu essas portas, né? Na visão espírita, muitas pessoas querem a volta física de Jesus. Aí nós perguntamos, para quê? Para que ele venha e resolva todos os problemas? Isso não vai acontecer porque ele já veio e não resolveu. Ele deixou a fórmula que deveríamos seguir para que alcançássemos paz, harmonia e respeito mútuo. Mas nós queremos tudo pronto, não queremos ter trabalho de investigar e lapidar os nossos sentimentos para perdoar, etc, etc, etc. O que é o mais comum na casa espírita? A gente frequentar, assistir palestra, tomar água fluida, toma o passe, não sei o quê. Agora, quando você pergunta assim, já leu a codificação? Já leu o livro dos Espíritos? Faz o culto no lar? Aí a gente começa a ver que a coisa vai ficando muito selecionada. A maioria das pessoas não leu o livro dos Espíritos, que é o livro da nossa doutrina, que abriu as portas do Espiritismo para o mundo. Para ser estudado. Né? É para ser estudado. Então, a doutrina espírita te convida, ela não te cobra, te convida a fazer isso, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Palavras do Espírito de Verdade, nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem que são as duas asas da evolução: instrução, cultura, conhecimento e amor. São as duas asas que a gente tem que usar para evoluir. O Cristo nunca foi embora. Olha o que ele fala no último versículo de Mateus. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Último versículo do Evangelho de Mateus. Então ele continua conosco, nós é que distanciamos dele, quando não fazemos o que ele pede. Sua volta se dará quando as nossas atitudes se alinharem aos seus ensinos, porque vai estar junto conosco em pensamento, né? Em sentimento. Aí a sua manjedoura será o nosso coração. Só conseguimos compreender plenamente o ensino de Jesus se considerarmos que somos seres multimilenares. Enquanto não reformarmos o mundo íntimo, o mundo em torno de nós não vai mudar. É ou não é? Uma época a gente se sente ofendido com essa tal atitude. Numa outra época eu já superei isso. Isso aí pode fazer 10.000 vezes que eu não estou nem aí mais. Eu já entendi como é que funciona. Então a gente evolui em termos de pensamento e sentimento. Aí é que vem um exemplo de novo com a mãe arrumando a bagunça do quarto do filho, né? Em vez de ir lá arrumar a bagunça e pronto, ela devia ensinar o filho a não bagunçar. É isso. Então é um princípio das coisas, às vezes precisamos agir de forma diferente, né? Se não seguirmos os ensinamentos do Cristo, o mundo será um retrato dos sentimentos que levamos dentro de nós. Então Jesus não vai voltar, não precisa voltar, ele vai estar conosco sempre que nós seguimos o seu ensinamento. Aqui é reino. O reino dos céus é o nosso próximo estágio evolutivo. Reino dos céus não é lugar. Jesus falou, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Então, toda vez que é citado o reino, está citando um patamar evolutivo do nosso espírito, da nossa alma. Quanto a você, filho do reino, significa que você já evoluiu bastante. Então, reino tem esse sentido, evolução. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Uma das passagens mais tocantes do Novo Testamento, um pequeno discurso com ideais sensíveis e poéticos, ao mesmo tempo carregado de consolo e esperança. Convite carinhoso pelo qual é possível imaginá-lo de braços abertos, esperando a nossa aproximação, a fim de nos abraçar ou carregar no colo. É como se a gente tivesse um amigo do lado e estamos precisando desabafar, precisando de um conselho, mas não temos esse amigo físico. Nós temos Jesus, temos o Cristo. Não faz nenhuma distinção, chama por todos os que se sentem fragilizados. O mais interessante é que só teve um evangelista que registrou isso.
e logo Mateus, que era publicano, coletor de impostos. Eu esperaria que fosse João, que João é que tem um evangelho mais espiritualizado, é o de João. Muito bem, então essa mensagem, né? Ela vai mostrar que o domínio do Cristo vai ser sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, não é? Mas para que isso aconteça, nós temos de ser obedientes e submissos à mensagem dele. Quer dizer, se nós não aceitarmos esse jugo, se nós não deixarmos a mensagem do Cristo tocar nosso coração, ele nunca vai nos dominar, não. Nós nunca vamos ter o jugo de Jesus, né? Do Cristo. Agora, a partir do momento que a gente aceita, o fardo vai se tornar leve. E agora, aqui que está a questão, ó. Em meio a tantas promessas doces e positivas, ele apenas pede com simplicidade, sem qualquer exigência: aprendei de mim. O que ele está dizendo? Eu aceito vocês, vinde, eu aliviarei, eu vou abraçar, eu vou carregar. Mas o que eu peço em troca? Aprendei, estuda o que eu estou falando, estuda o que eu faço. Alguém aqui se lembra do convite de Jesus ao discipulado, para os que querem se tornar discípulos? Se, começa com se alguém, estou tentando ver se alguém lembra aí, se alguém quiser me seguir, não lembraram ainda não? Não? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é um convite ao discipulado. Começa com o si. O que significa o si? Livre arbítrio. Você não é obrigado a fazer. Se você quiser, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que se nega-se a si? Eu ia perguntar para você, agora me responde. O que você acha que é? Negue-se a si mesmo. Nós somos uma individualidade única. Nós somos uma mônada espiritual navegando pelas reencarnações. Mas somos um mesmo espírito. Aqui, ali, certo? Cada rodada dessa, nós temos uma personagem com uma personalidade. Então, quando ele fala, negue-se a si mesmo, ele está pedindo para você negar essa sua personagem transitória, cheia de defeitos. É a personagem que é ambiciosa, orgulhosa, ciumenta, vaidosa. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, passe por todo o esforço que você tiver de fazer para conseguir isso e siga-me, siga os passos dele no ensinamento. Esse é que é o discípulo. Qual que é a diferença de um aluno para um discípulo? Quando a gente ia lá fala aí um ano aí, quinta série, a época do pré-primário, ginásio, eu sou dessa época. Quando a gente ia num curso desse regular, a gente ia como aluno, ou vamos pôr numa universidade, você vai como aluno, você aprende, anota, memoriza, passa na prova, acabou. Mas quando a gente gosta do negócio, quando você gosta da matéria, aí você admira o estudo, admira o professor, você quer ser um professor, você também quer ser como o mestre. Esse é o discípulo. Então o convite ao discipulado é o convite aos que estão mais animados, que não são só alunos, não. O aluno ouve, passou lá um ano, já esqueceu tudo. O discípulo não, ele gosta, ele vai querer trazer aquilo para si. Então esse é o convite de Jesus ao discipulado. Então vamos lá. Aprendei de mim. Então o Espiritismo possui essas respostas iluminativas, lições esclarecedoras, consoladoras, para diminuir o sofrimento humano. Esse esclarecimento que o Espiritismo dá, por exemplo, sobre a morte, a vida futura, isso alivia o coração da gente diante da ausência, da perda de um ente querido, né? A gente vê, notadamente, às vezes, em nós mesmos, quando nós começamos uma época que a gente não tinha um entendimento, a partir que aquilo vai crescendo no nosso coração, nós vamos mudando a maneira de pensar.
quando uma pessoa querida morre, a gente não sente tanto sofrimento quanto antes, que a gente não tinha entendimento ainda. Você podia até ler que era daquele jeito, mas não tinha assimilado. Quando você começa a assimilar, aí a gente vai sentindo um alívio, realmente, né? Então, o Espiritismo é psicoterapêutico, porque apresenta a causa do sofrimento e a terapia libertadora. Geralmente, a causa do sofrimento está onde? Ou quando, né? Está no nosso próprio passado. O que a gente está sofrendo hoje. Porque as pessoas a quem nós nos ligamos, as pessoas com as quais a gente convive, o lugar onde nós nascemos, o grupo de encarnados que a gente tem que ver, tudo isso tem a ver com o passado, com um projeto reencarnatório. Não é que a gente não tenha liberdade, nós vamos ter a liberdade de escolher aqui, ali, mas a nossa formação familiar, as doenças, as principais doenças graves que a gente vai passar na vida, tudo isso vem de um projeto que já está lá no perispírito, para a gente passar por aquilo na encarnação, para depurar o espírito. É um sistema de evacuação dos defeitos morais, através das doenças do corpo físico. Então o Espiritismo ele traz tudo isso para a gente como sendo uma forma de, pelo esclarecimento, nos consolar e diminuir o nosso sofrimento. Então o Espiritismo se devota a recuperar a mensagem original de Jesus pelos aspectos morais que incentiva, pela interpretação correta da mensagem do Cristo, sem o dogmatismo de sacramentos rituais, procurando facilitar o aprendizado. Então está aí a missão da doutrina espírita: consolar, instruir, esclarecer, conduzir o homem ao conhecimento de si mesmo e ao aperfeiçoamento moral. Como é que Santo Agostinho fez? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele fazia no fim do dia? Alguém lembra? Uma autoavaliação completa. O que eu fiz hoje? Deixa eu ver se eu violei isso, se eu violei aquilo. Ele fazia uma autoanálise, né? Para ver onde que eu posso melhorar. Quer dizer, essa é uma reforma íntima sistematizada, né? Que a própria pessoa se impõe. Tentar diminuir os erros. Esta é a visão do Emmanuel no livro O Consolador a respeito do Espiritismo. É um texto longo, eu vou ler devagarinho para a gente ir entendendo. O Espiritismo apresenta na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Podemos tomar o Espiritismo simbolizando deste modo como um triângulo de forças espirituais. Então você tem ciência, filosofia e religião, né? A ciência e a filosofia se vinculam à Terra, essa figura simbólica, porém, religião é o ângulo divino que liga ao céu. Ele está dizendo que dos 3 aspectos da doutrina, filosofia, ciência, religião, o mais importante é essa ligação com o que é espiritual. No seu aspecto científico, filosófico, será sempre o campo de investigações como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento. No aspecto religioso, todavia, repousa a grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Importante a gente ter no nosso coração sempre a ideia de que nós não somos privilegiados, não somos superiores a ninguém por sermos espíritas, e temos sempre boa vontade, se alguém quiser saber alguma coisa de espiritismo, a gente explicar com tranquilidade. Por isso, o amor a si mesmo é importante, porque o amor a si mesmo vai fazer eu ir lá estudar e saber explicar. Então a gente vê que é a pessoa que está no espiritismo, mas não estuda. Ela não estuda. Aí ela fica à mercê, né, de pessoas fazerem perguntas, não saber responder, ou até fazerem acusações e você não saber explicar.
Então, por isso é importante a gente mesmo, nós mesmos, estudarmos, trocarmos ideias, né?